O Vale do Silício, localizado na Califórnia, é uma região dos Estados Unidos onde empresas como Google, Apple, Microsoft, Tesla, Netflix e Nvidia nasceram. Além disso, praticamente todas as empresas de tecnologia do mundo, desde a Samsung até a Honda, têm escritórios no local para se beneficiarem com um ecossistema único de inovação, alta tecnologia e talentos que pouquíssimos lugares do mundo têm. Se o Vale do Silício fosse um país, ele teria o segundo maior PIB per capita do mundo, de 128.308 dólares, ultrapassando locais como Suíça, Noruega e Alemanha. Uma das regiões não só mais ricas, mas principalmente mais importantes na história, sendo o berço de diversas revoluções na tecnologia que transformaram o mundo. No entanto, esse cenário há 80 anos atrás pareceria impossível para essa pequena região na Califórnia, praticamente desconhecida, muito longe dos centros mais prósperos de sua época, no leste dos Estados Unidos, em Nova York e Filadélfia. Mas como o Vale do Silício saiu de uma pequena região esquecida na Califórnia para um dos maiores hubs de tecnologia, inovação e um dos locais mais ricos do mundo? É isso que vamos ver nesse vídeo. Em 1891 foi inaugurada a Faculdade de Stanford, na baía da cidade de São Francisco, na Califórnia. Seu fundador, Leland Stanford, tinha uma visão única. Ele queria transformar Stanford de uma faculdade de ponta e conectar os estudos acadêmicos com a indústria de tecnologia. Com apenas 3 anos de operação, a universidade lançou um dos primeiros departamentos de engenharia, com lideranças que haviam trabalhado por anos na indústria de eletricidade. E principalmente com o apoio do professor Frederick Terman, considerado pai do Vale do Silício, inaugurou o Parque Industrial de Stanford, que era um local que tinha o objetivo de reduzir as barreiras de entrada para empresas de tecnologia locais, porque elas poderiam usar o espaço físico, máquinas e equipamentos caros desse parque para produzirem sem precisar gastar muito, e assim facilitando a abertura de novas empresas de tecnologia que precisariam de menor capital para iniciar suas operações. Terman também investiu parte do dinheiro da faculdade em empresas de alunos que estavam começando, criou um instituto de pesquisas de Stanford para fazer pesquisas científicas em parcerias com empresas locais e impulsionar a criação de novos produtos e avanços tecnológicos. E fez com que Stanford sediasse os encontros do clube de computação Homebrew para melhorar seus laços com pequenas empresas de tecnologia que estavam dando seus primeiros passos. E foram nesses encontros que Steve Jobs e Steve Wozniak, que futuramente fundariam a Apple, estavam mostrando suas novas invenções. Nesse sentido, embora existissem diversas faculdades excelentes nos Estados Unidos, como MIT e Harvard, nenhuma delas tomou atitudes necessárias para aproximar a academia da indústria, a fim de trazer uma conexão duradoura, como Stanford conseguiu. Inclusive, o departamento do MIT nessa época considerou as medidas de Stanford como muito arriscadas e inconsistentes, acreditando que o foco principal deveria ser direcionado às disciplinas ensinadas dentro de faculdade. Diante desse ambiente único que somente Stanford conseguia proporcionar, muitos de seus alunos se sentiram estimulados e montaram suas próprias empresas de tecnologia, como por exemplo David Packard, que junto com seu colega William Hewlett fundaram a Hewlett-Packard, conhecida hoje como HP, e a Varian Associates, fundada por Russell e Sigurd Varian, que vendia equipamentos de alta frequência a vácuo essenciais para o funcionamento de equipamentos de radar, telecomunicações e micro-ondas. Além disso, outras empresas de tecnologia começaram a prosperar na região, como a Fairchild, que vendia microchips. Assim, dado que os produtos de tecnologia fabricados pelas empresas locais eram muito usados nos equipamentos tecnológicos militares, como em rádios, sistemas de telecomunicação e os microchips presentes em navios e aviões, o exército dos Estados Unidos se tornou um grande cliente dessas empresas, por meio de contratos com o governo. Capital enorme era direcionado à região,
Mas foi durante a Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra da Coreia que essas compras militares de produtos de tecnologia atingiram enormes volumes, passando de 5 milhões para 113 milhões de dólares entre 1940 e 1960. Em pouco tempo, a Califórnia se tornou a região dos Estados Unidos que mais recebia contratos do governo, que eram principalmente feitos com as empresas da região da Baía do São Francisco. O que garantiu a prosperidade e crescimento da região também foi como as empresas da Baía do São Francisco lidaram com o capital acumulado com os contratos do governo. Elas investiram em inovação, focando na criação de novos produtos e tecnologias para aumentar a produtividade. Por exemplo, a HP aumentou sua produção em 27 vezes, enquanto somente aumentou o número de empregados em 11 vezes. E a Varian Associates multiplicou por 100 sua receita, enquanto somente quadruplicou o número de funcionários. O crescimento da região foi sem precedentes. O sucesso de companhias como HP, Varian Associates e Fairchild Semicondutores impulsionava o avanço tecnológico da região. E mais startups eram abertas. Em pouco tempo, a região da Baía de São Francisco se tornou o local mais denso do mundo em termos de trabalhadores de alta qualificação per capita, e liderava disparado a produção tecnológica do país. Nesse contexto, começou a ocorrer o que os economistas chamam de aglomeração. Muitas empresas de alta tecnologia passaram a se concentrar nesse local. Competidores, fornecedores e compradores de tecnologia se posicionaram na Baía de São Francisco para se aproveitarem do conhecimento, produção e mão de obra qualificada. Com isso, ocorreu uma redução de custos de transporte, contratação de pessoas qualificadas e novas empresas e ideias floresciam mais rapidamente, já que estava tudo concentrado na mesma região. A empresa tech que quisesse contratar os melhores engenheiros teria que se posicionar na Baía de São Francisco. E isso desencadeava uma bola de neve, onde toda a cadeia de produção de tecnologia se aglomerava no mesmo local e todas se beneficiavam mutuamente. No entanto, a partir de 1960, a região começou a enfrentar uma de suas maiores dificuldades da história. Com o fim de conflitos e redução das tensões militares, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert McNamara, reduziu drasticamente as compras de produtos de alta tecnologia da região, o que ficou conhecido como Depressão de McNamara entre os executivos de tecnologia. Os contratos mais lucrativos na qual o governo pagava todos os custos que as empresas tinham na produção, chamados de Cost Plus, foram cortados pela metade em pouco tempo. E as compras do governo caíram muito rápido. O local passou por uma situação econômica extremamente difícil e precisou se reinventar para sempre. Diante desse problema, a inovação se tornou crucial e se mostrou presente na cultura empresarial da região. Os líderes das empresas passaram a adaptar suas linhas de produção e começaram a direcionar sua produção, que antes ia para o exército, agora para a população. A empresa Fairchild deixou de fabricar microchips usados nos aviões e sistemas de radares militares e passou a desenvolver microchips para computadores e monitores. Além disso, 2 engenheiros da Fairchild saíram da empresa e fundaram a Intel. E 3 anos depois, a empresa tinha criado o primeiro microchip que usava silício e estava comercialmente disponível para venda. Isso inclusive foi um motivo que levou o jornalista Don Hoefler a chamar o local de Vale do Silício, que é usado até hoje. No entanto, a região ainda tinha mais um problema. As compras militares e os contratos financiavam as empresas da região para que elas tivessem dinheiro para inovar e expandir. Sem esse capital, elas ficariam dependentes de empréstimos com bancos. No entanto, como é extremamente arriscado investir em uma startup, os empréstimos eram limitados e as taxas de juros cobrados eram muito altas, impossibilitando o surgimento de novas empresas. Por isso, um dos fatores mais importantes para que o Vale do Silício continuasse prosperando foi o crescimento da chamada indústria de capital de risco. Ou seja, quando investidores investem em startups em fases iniciais de crescimento e assim garantem acesso a capital para que essas empresas consigam expandir.
Um dos pioneiros nessa indústria foi Arthur Rock, que em 1959 transformou 3 bilhões de dólares em 90 bilhões em 7 anos, investindo nas empresas que se tornaram as mais lucrativas da região, a Melco e General Microelectronics. Logo depois, se beneficiando de leis na Califórnia que regulamentaram a atividade, muitos outros investidores passaram a investir e entrar a fundo na indústria de capital de risco. De 1960 a 1974, o número de empresas especializadas em capital de risco passou de 30 para mais de 150. Além de trazerem dinheiro, esses investidores levavam principalmente o know-how de negócios, que haviam aprendido trabalhando em outras empresas de tecnologia na região. Um exemplo foi a empresa de capital de risco Sequoia Capital, fundada por um ex-executivo da Fairchild. Essa empresa se destacou por ter investido no crescimento de algumas companhias que estavam em suas fases iniciais de crescimento, como Google, Apple e Nvidia. Já em 1980, o Vale do Silício era a região com maior concentração de empresas de capital de risco do mundo. As startups do local nunca teriam tido sucesso sem o capital e conhecimento fornecido pelos investidores da Califórnia, que possibilitou a expansão das empresas ao longo dos anos. As empresas do Vale do Silício hoje combinam um valor total de mercado de 12 trilhões de dólares, concentra 39 das 100 empresas de tecnologia de maior crescimento e é o maior polo de mão de obra especializada em tecnologia. Vale do Silício inquestionavelmente emergiu como a região mais próspera dos Estados Unidos a partir dos anos de 1990 e moldou a história não só da tecnologia, mas do mundo. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei aí embaixo, se inscreva, compartilhe e o Instagram do canal está na descrição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.